Com 5 séculos de atraso, o governo de Portugal pede desculpas ao povo judeu perseguido na época da Inquisição e oferece cidadania aos seus descendentes. O museu em Belo Horizonte faz uma viagem ao tempo da Inquisição, período em que a Igreja Católica punia quem se dedicava a outras religiões. Eram castigos brutais, iam da humilhação à tortura e muitas vezes à morte. Numa retratação, o governo português decidiu conceder cidadania aos descendentes dos judeus expulsos naquela época. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos, ficha criminal limpa e comprovar que a família foi perseguida durante a Inquisição. Hoje eles querem resgatar, mas como o documento, você não podia, na época da Inquisição, permanecer nenhum documento, nenhuma tradição que fosse judaica, porque poderia ser um motivo para que a pessoa fosse inquirida, fosse investigada pela Inquisição de Santo Ofício do Tribunal Português. Os primeiros judeus no Brasil chegaram logo após o descobrimento. Os primeiros foram os sefarditas. O nome deriva da denominação hebraica para a Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha. No século XX, vieram os judeus asquenazitas, da Europa Centro-Oriental, que escaparam das guerras mundiais. A principal diferença entre os dois grupos é o local de origem. Segundo essa professora de história, a Inquisição foi apenas um instrumento usado por Portugal e Espanha para a expulsão dos judeus. O interesse dos reis da coroa em declarar esta expulsão foi, hoje em dia nós não temos dúvida, exclusivamente por razões econômicas. O único dinheiro que eles tinham para pagar era o dinheiro do confisco. A Espanha também discute no parlamento uma lei que dará nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas. Além de um reconhecimento histórico, medidas como essa podem ajudar a combater o antissemitismo crescente na Europa. Na medida em que as atitudes e procedimentos tomados pelas autoridades tanto de Portugal como da Espanha se traduzam também em educação, ajudarão a diminuir o antissemitismo e outras formas de discriminação que a Europa está sofrendo nesse momento.